Olá, nosso grupo vai falar sobre a classificação e estrutura dos ossos. Meu nome é Jennifer Eduardo e eu vou falar sobre a visão geral e os ossos. O sistema esquelético é constituído pelos ossos do esqueleto, músculos, cartilagens, tendões, ligamentos, articulações e entre outros tecidos conjuntivos, que suportam e ligam os tecidos aos órgãos. Os ossos são estruturas rígidas, de formas variadas, que apresentam a mesma origem e funções. Em conjunto com a cartilagem, eles formam o esqueleto dos animais vertebrados. São órgãos esbranquiçados, muito duros, um tipo de tecido conjuntivo muito rígido, caracterizado pela presença de cálcio, fibras de colágeno e proteoglicanas. O esqueleto pode ser dividido pelo axial, constituído pelos ossos que formam o eixo principal do corpo, os ossos da cabeça, pescoço, tórax e abdômen, e o apendicular, constituído pelos ossos que formam os membros. Esses dois esqueletos são unidos pelas cinturas escapular, que é a escápula e a clavícula, e a pélvica, os ossos do quadril. O esqueleto humano adulto é formado por 206 ossos. Oi, meu nome é Paola e eu vou falar sobre algumas classificações dos ossos. Bem, pela forma, os ossos são classificados em longos, curtos, planos e também há outros intermediários, e podem ser distribuídos em 5 grupos: alongados, pneumáticos, sesamoides, irregulares e estruturais. Os ossos longos são ossos cujo comprimento, apesar de ser variável, é maior que a largura e a espessura. Além disso, são resistentes pela sua estrutura ligeiramente curvada para absorver o estresse gerado pelo peso corporal. Esses ossos são constituídos de uma diáfise, um corpo formado por tecido ósseo compacto, e epífise, que são extremidades em tecido ósseo esponjoso. Alguns exemplos desses ossos longos é o fêmur, o húmero, rádio e falange. Aqui podemos ver uma representação de um osso longo, cujo comprimento é maior que a largura e a espessura. Os ossos curtos são ossos formados por tecido esponjoso, cuja superfície possui um fino revestimento de tecido compacto. O formato desses ossos é parecido com um cubo, já que o comprimento, a altura e a largura são praticamente iguais. E como exemplo temos ossos do carpo, que podemos ver na imagem, que são praticamente do mesmo tamanho. Ossos planos são formados geralmente por duas lâminas de tecido compacto, quase paralelas, e separadas por uma camada de tecido esponjoso, caracterizando-os como finos e compactos ossos do corpo. Como exemplo, temos os ossos frontal e parietal, localizados na cabeça, onde o frontal é a parte azul em cima e o parietal são as partes verdes. E os ossos alongados, que são ossos longos, porém achatados, e não apresentam canal central, como por exemplo as costelas, que podemos ver aí na imagem. Meu nome é Jennifer e eu vou falar um pouco sobre as classificações dos ossos. Os ossos pneumáticos apresentam uma ou mais cavidades de volume variável, revestidas de mucosa e contendo ar, chamados seios. Os ossos pneumáticos são encontrados no crânio. São exemplos o frontal, maxilar, temporal, etmoide e esfenoide, como tem na imagem um osso esfenoide. Os ossos sesamoides estão presentes no interior de alguns tendões, em que há considerável fricção, tensão e estresse físico, conferindo proteção a essas regiões. A patela é um exemplo típico de osso sesamoide intratendíneo. Aí na imagem tem um exemplo desse osso. Os ossos irregulares apresentam uma morfologia complexa que não encontra correspondência em formas geométricas conhecidas e com composição variável de tecido ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto. As vértebras e os ossos temporal são exemplos marcantes. Aí na imagem tem um exemplo de um osso irregular. Os ossos suturais estão localizados entre as articulações, as súturas dos ossos cranianos. Os ossos suturais são ossos supranumerários
no interior dessas estruturas e são pequenos agrupamentos ósseos de forma irregular que frequentemente aparecem ao longo da estrutura lambidoidea. Aí na imagem tem o exemplo de ossos suturais. Em relação à localização, os ossos do corpo humano são classificados em axiais, compondo o eixo vertical do corpo, a cabeça, o tronco e o pescoço. Os demais ossos são apendiculares, que formam os membros superiores e inferiores. Meu nome é Lucas Vinícius e eu vou falar sobre estrutura óssea, tipos celulares e matriz mineralizada do tecido ósseo. O tecido ósseo é constituído por diferentes tipos celulares em uma matriz mineralizada. Os esteoblastos são células que apresentam-se levemente alongadas ou cuboides e são mononucleadas. Essas células são responsáveis pela formação da matriz orgânica do tecido ósseo. São responsáveis também pela produção de duas proteínas não colágenas, osteonectina e osteocalcina, que estão relacionadas com a mineralização do osso. Os esteocitos são osteoblastos que ficam aprisionados em lacunas formadas conforme essas células secretam a matriz. Cada lacuna apresenta apenas um esteocito. Os esteocitos são células bastante abundantes, sendo as células que mais ocorrem no tecido ósseo. Essas células destacam-se por serem menores que os osteoblastos e por possuírem prolongamentos citoplasmáticos que passam pelo interior de canalículos e estendem-se até os prolongamentos de outros osteocitos, ou até células de revestimento ósseo. Os osteoclastos são células responsáveis pela absorção óssea por meio da desmineralização e degradação da matriz óssea. Essa célula destaca-se por ser grande, apresentar vários núcleos e apresentar mobilidade. O tecido ósseo apresenta uma matriz extracelular, ou matriz óssea, bastante resistente. Essa matriz é rígida, pois é calcificada. Entretanto, também apresenta uma certa elasticidade, uma vez que também possui fibras colágenas. Dizemos que a matriz óssea apresenta em sua composição uma porção orgânica e uma porção inorgânica. A porção orgânica é a porção em que há colágeno, principalmente o chamado colágeno tipo 1, e outras proteínas, como proteoglicanas. Já a parte inorgânica é formada principalmente por fosfato e cálcio, que formam cristais que se associam às fibras colágenas, proporcionando resistência e rigidez ao tecido. A matriz óssea, que ainda não está calcificada, recebe o nome de osteoide. Meu nome é Chayene Patrícia e eu vou falar sobre a estrutura óssea, ossos esponjosos e compactos. Macroscopicamente, o osso pode ser esponjoso ou compacto. Como podemos ver na imagem, o osso compacto apresenta apenas massa sólida, a parte mais rígida. Contém poucos espaços nos seus componentes e esses tipos ósseos estão relacionados com proteção, suporte e resistência. Eles geralmente são encontrados nas diáfises, a estilonga do osso. Já o osso esponjoso possui estruturas como feixes, denominadas espículas e trabéculas, camadas menos densas. É formado por partes com muitas unidades intercomunicantes e representa a maior parte do tecido ósseo dos ossos curtos, chatos e irregulares, e é encontrado na maior parte das epífises. Microscopicamente, o tecido ósseo é classificado em primário e secundário. O tecido ósseo primário, também chamado de imaturo, é o primeiro tipo de tecido que aparece em um osso e caracteriza-se por sua menor quantidade de minerais e não apresenta uma organização bem definida, deixando suas fibras colágenas dispostas em várias direções. O tecido ósseo secundário, também chamado de lamelar, apresenta em substituição ao tecido ósseo primário e tem como característica principal ser formado por fibras de colágeno organizadas em lamelas
que são planas ou em forma de anéis. Os conjuntos de lamelas organizados concentricamente formam estruturas denominadas sistemas de Havers ou Ostiums. E cada um desses sistemas é um cilindro longo formado por várias lamelas concêntricas, como podemos ver nas imagens acima. Meu nome é Cecília Mirella, vou falar sobre a estrutura dos ossos longos, diáfase, epífase, metáfase e periósteo. Diáfase é o corpo do osso, a parte principal, cilíndrica, longa do osso. Ele é constituído principalmente de tecido ósseo compacto, proporcionando considerável resistência aos ossos longos, ao osso longo. A porção do osso situada entre as epífases e envolvida pelo periósteo. Epífases. Terminações proximal e distal do osso. As extremidades do osso. Recobertas por cartilagem, a epífase de um osso o articula ou une a um segundo osso em uma articulação. Metáfase. Regiões entre a diáfase e a epífase. É onde se situa a cartilagem que assegura o crescimento ósseo. Nos ossos em crescimento, cada metáfase contém uma lâmina epifisial, periósteo, fina camada de cartilagem que recobre a parte da epífase na qual o osso forma articulação com o outro, reduzindo o atrito e absorvendo choques em articulações muito móveis. Meu nome é Heitor e eu vou falar um pouco sobre a estrutura do endósteo, o canal medular, a medula óssea e cartilagens. O endósteo, que reveste as superfícies internas do osso, e geralmente é constituído por uma delgada camada de células osteogênicas achatadas, que reveste as cavidades do ósseo esponjoso, canal medular e os canais de Hevers e Volkmann. O canal medular, também conhecido como canal vertebral ou canal espinhal, é o espaço dentro das vértebras onde passa a medula espinhal. Ele é o prolongamento da cavidade corporal humana dorsal e está encerrado dentro do forame vertebral. A medula óssea, encontrada no interior dos ossos, contém as células-tronco hematopoéticas que produzem os componentes do sangue, incluindo hemácias ou glóbulos vermelhos, e os leucócitos ou glóbulos brancos, que são parte do sistema de defesa do nosso organismo, e as plaquetas responsáveis pela coagulação. As cartilagens é o tipo de tecido conjuntivo composto de células denominadas de condrócitos e também de uma matriz extracelular bem especializada. Também pode ser chamada de tecido cartilaginoso e é classificada em três diferentes tipos: as cartilagens elásticas, cartilagens fibrosas e cartilagens hialinas. Nessas imagens podemos ver um pouco das estruturas que eu expliquei agora há pouco, como a estrutura interna dos ossos, onde se encontram as cavidades medulares, a medula óssea e as cartilagens. Um pouco da estrutura. Obrigado por assistir.